Oi galera, tudo bem com vocês? Eu tô aqui pra gravar um vídeo pra vocês sobre a série Bridgerton. Bom, provavelmente vai ser dividido em 3 ou 4 partes. Eu ainda não me decidi. Eu acho que vou decidir ao longo da gravação, porque os Bridgertons é uma coleção de 9 livros. Não dá pra mim falar dos 9 livros em um vídeo. E o último eu ainda não sei se dá pra mim falar no mesmo vídeo que eu falei dos anteriores, porque pode ser spoiler, então eu vou me decidindo ao longo do caminho. Eu acredito que, como a maioria das pessoas, eu conheci os Bridgertons através da série da Netflix. E depois de assistir a série, eu descobri que era uma coleção de livros da Julia Quinn, e eu odeio romance de época, eu odeio Julia Quinn, e não sei por que eu li, mas eu li os 9 livros. E eu confesso que eu amei, então já se preparem para uma sequência de vídeos falando o quanto eu amei. O primeiro livro é, assim como a série, o Do Que Eu, que conta a história da Daphne e do Simon. Só que tem muita coisa diferente da série, muita coisa. Eu acho que o ponto principal é que no livro só existem a Daphne e o Simon. A gente tem que lembrar que é um romance e, além de tudo, é um romance de época. Então o foco são os personagens principais, é o amor deles, é como tudo vai dar certo. Então não tem pra onde fugir. Todas aquelas histórias secundárias que acontecem na série, elas até acontecem ao longo dos outros livros, não do mesmo jeito, mas uma ou outra chega a acontecer. Só que no livro do Que Eu, nós só vamos ver a Daphne e o Simon. Uma outra diferença que eu também vi no livro é que na série a Daphne tá sendo lançada na temporada de Londres pra arrumar um marido, ela é o diamante bruto, e no livro não é assim. No livro a Daphne tá, se eu não me engano, na 2ª ou a 3ª temporada, e ela não conseguiu arrumar um marido. Tipo, ela é muito bonita, ela é muito legal, mas ela não é a pessoa que os caras querem casar. Então ela já tá desesperada, a mãe dela tá mais desesperada ainda, porque o sonho dela é casar os filhos e ela não tá conseguindo casar a Daphne. E é onde ela conhece o Simon, que é o Duque de Hastings. Assim como na série, eles fazem um acordo pra ele fingir cortejar ela conquistar novos pretendentes. Só que toda aquela enrolação que tem na série, que eles começam a se cortejar, a proposta e tudo mais, nada disso acontece. Na primeira vez que ela conhece ele, ela já faz essa proposta pra ele, ou ele faz pra ela, não lembro. Eu sei que eles já fazem a proposta, já começam a fingir. Acho que passa 2, 3 páginas, já acontece aquela cena marcante que tem na série, que muda toda a história deles. Então, muita coisa acontece de forma diferente, de uma forma até um pouco mais precipitada. Porque a ideia não é contar a história só de como eles se apaixonaram e tudo mais, mas a ideia de como o amor deles vai evoluindo ao longo do livro. E isso eu gostei muito, porque muitas vezes na série eu me pegava irritada por ter que ver a história de um outro personagem que eu não queria ver. Então essa coisa mais direta me fez gostar demais do livro. O segundo livro da coleção é O Visconde que Me Amava. Eu amei esse livro, sério, tipo, eu amei. Ele vai contar a história do Anthony. Eu já tinha gostado muito do Anthony da série, só que o Anthony do livro é tipo 1000 vezes melhor. Eu gostei muito desse livro porque ele aborda muito a temática do pai dos meninos, de como ele morreu e de como essa morte afetou os filhos, e principalmente o Anthony. Ele era o filho mais velho, com a morte do pai ele se tornou o Visconde. Então a gente vai ter essa sensação de como foi a morte do pai dele, de como isso afetou ele. E tem uma coisinha crucial, que não é um spoiler porque tá nas primeiras páginas do livro, é que essa morte afetou tanto o Anthony que ele tem fixo na cabeça dele que ele não vai viver mais que o pai dele. Então ele chegou numa fase da vida dele em que ele tá atrás de uma esposa, porque ele quer constituir família, porque daqui, se eu não me engano, 5 anos ele vai morrer, que é o tempo que ele tem até da idade que o pai dele morreu. Então a gente tem uma visão muito mais séria de como a morte de um pai ou de uma mãe pode afetar uma criança. E também tem a história de romance do Anthony, que ele sai em busca do verdadeiro amor. Mentira, ele só quer mesmo uma mulher pra casar. E ele decide ir atrás do diamante bruto da temporada, que é a Edwina Shelfit. Eu acho que é assim que se fala, porque ele vive pra ter nome difícil. Porém, o que acontece é que enquanto ele está cortejando uma, ele se apaixona pela irmã da garota. E, gente, que personagem maravilhosa. Sério, a Kate é perfeita. Diferente das outras personagens, principalmente da Daphne, que a gente tem no primeiro livro, como aquela garota dos tempos antigos, que tá atrás de um marido, que quer casar, que aceita tudo que o marido fala.
A Kate é o completo oposto, ela é extremamente independente, autossuficiente e ela tá tentando casar a irmã dela, ela não pretende se casar, não pretende nada. E ela mostra, deixa bem claro que ela não vai aceitar qualquer pessoa pra irmã dela. E quando ela começa a ter sentimentos pelo Anthony e vice-versa, a gente vê uma personagem muito forte que simplesmente não aceita o destino de só ter que se casar e virar uma dona de família, pelo contrário. E eu achei isso sensacional. E a gente tem todo esse jogo ao longo do livro, porque o Anthony quer a irmã dela, porque é o diamante, mas está interessado nela e você fica nessa sem saber com quem ele vai ficar, então eu gostei demais. O terceiro livro é Um Perfeito Cavalheiro. Ele vai contar a história do Benedict. E eu não gostei muito desse livro, por mais que eu goste muito do Benedict, porque é Cinderela. Quem já assistiu Cinderela sabe como é a história da garotinha que é criada pela madrasta e perde sapato, conhece o príncipe, se casa, fim. E o livro é extremamente Cinderela. A personagem principal em questão, que é a Sophie Beckett, ela é uma filha bastarda e ela acaba sendo criada pela madrasta após a morte do pai. Só que assim, o pai dela nunca reconheceu ela por ela ser uma bastarda. Então ela é apresentada pra madrasta como uma pupila, só que a madrasta sabe a verdade, então distrata a menina porque ela tá sendo obrigada a conviver com um filho fora do matrimônio. Gente, é completamente Cinderela, não tem o que falar. Ela vai pra um baile, conhece o Benedict, eles se apaixonam e eu já tava muito entediada nessa parte, eu já não queria mais continuar a ler. E aí o livro teve uma pequena reviravolta, porque pós o baile eles se separam, ela vai pra outro lugar, vai morar em outro lugar e passam anos sem que eles se encontrem. E quando eles se encontram, pra mim foi uma decepção muito, muito, muito grande, porque não posso contar, mas quem leu sabe do que eu tô falando. Tirando essa parte da Cinderela no começo, quando eles se encontram, as coisas se tornam um pouco mais interessantes. Mesmo que o encontro deles seja um pouco decepcionante, dado um pequeno motivo. Só que eu tive uma relação muito de amor e ódio com o Benedict nesse livro, por causa de algumas atitudes, principalmente relacionadas ao reencontro deles. E confesso que eu ainda não sei se eu gosto 100% do personagem, mas eu gosto muito da Sophie. Ela também é uma personagem muito forte, ela vivenciou muita coisa, sofreu muita coisa, passou por muitas coisas e isso moldou muito o caráter dela. Você se vê interessado na história pela Sophie, não pelo romance e tudo mais, mas sim pela personagem em questão. Então, gente, é isso. Esses são os 3 primeiros livros da série. Eu gostei demais, com exceção do livro do Benedict, porque eu ainda não sei como eu me sinto em relação a ele. Mas com certeza a história da Daphne, mesmo que você já tenha assistido a série, vale muito a pena ler, porque como eu falei, é muito diferente. E é uma história de romance muito boa, é um romance muito bem construído. E a história do Anthony, porque o Anthony é maravilhoso, a Kate é 3 vezes mais. E a história do Benedict, provavelmente vai ter comentários aqui embaixo, sim, foi inspirado em Cinderela. Eu acho que esse foi um grande problema, porque na hora de se inspirar, ficou parecendo uma cópia. Na verdade é uma cópia, exatamente a mesma história no começo, mas vale a pena ler pela Sophie e até pela história em si, porque o final é um pouquinho surpreendente. E é isso, semana que vem vai ter a parte 2 pra vocês, eu prometo!